Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Vamos orar, então, para a gente dar início a esse estudo de hoje, né? Hoje, Levítico 24 e 25. Então, já pega aí a sua Bíblia, seu café, a sua água, e a gente vai mergulhar aqui nessa palavra. Nós vamos orar. Senhor, obrigada, Jesus, por esse domingo, por essa manhã tão especial que o Senhor já preparou para nós. Queremos entregar em tuas mãos, Pai, esse estudo, tudo que foi preparado, que o teu Espírito Santo, Jesus, traga toda a revelação do que o Senhor quer comunicar aqui nessa sala, Pai. Eu oro, Jesus, porque eu declaro realmente, Senhor, em verdade, que sem ti eu nada posso fazer, sem ti nada podemos fazer. Mas glórias a ti, Jesus, que o Senhor nos guia e nos conduz a toda a verdade. O teu Espírito Santo faz isso, né? Ele nos guia e nos conduz a toda a verdade. E obrigada, Jesus, que o Senhor nos abençoe, alargue o nosso entendimento e nos traga toda a revelação desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Antes da gente começar, eu quero só relembrar com vocês, né? A semana passada Kátia ministrou os capítulos 22 e 23 de Levítico. A gente vem aí, né, nessa jornada do estudo de Levítico, que tem sido um livro tão rico, tão maravilhoso, né? Da gente estudar, da gente conhecer, da gente estar realmente assim descobrindo tantas coisas sobre o nosso Deus. Então, a semana passada, Kátia falou nos versículos 22. Eu vou só dar uma recapitulada aqui rápida, mas você pode assistir aos vídeos lá no YouTube da Anglicana ZN. Ficam todos os estudos, todos os domingos lá gravados, e aí você pode ver, tá, esses estudos. Então, é, no o capítulo 22 aqui de Levítico, né? Pega aí sua Bíblia, vamos ver lá. Kátia falou sobre os sacrifícios aceitáveis, né? Para as ofertas. Então, falou como os animais deveriam ser, né? Quem lembra, né? Deveria ser sem mancha, não deveria ser machucado, né? Deveria ser perfeito, seria uma oferta perfeita, né? E essa oferta deveria ser um animal como um cordeiro, né? E isso tudo nos remete para quê? Para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele é o cordeiro, ele é o cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo, ele foi o sacrifício perfeito, né? Então, a gente viu aí toda essa questão das ofertas, e eu queria só ir lá para o finalzinho do verso 22, quando Deus diz assim: Eu sou o Senhor, eu os santifico, eu os tirei do Egito para ser Deus de vocês, eu sou o Senhor. Então, assim, aqui em Levítico, a gente vê muito Deus. eh, falando, né, sobre as regras para Moisés de como ele queria conduzir aquele povo. Quais são regras? A gente viu aqui tantas coisas, né, tantos rituais, não é? Que aquele povo estava ali indo, né, vivendo já, né, na terra prometida, então Deus estava dando ali princípios para eles, repassando os princípios que ele queria passar para o seu povo. E aí, tudo isso tem esse propósito, né? Deus fala: Olha, eu sou santo, eu que tirei vocês do Egito. Deus sempre está repetindo isso. Não é o fazer por fazer, é fazer reconhecendo quem Deus é. É fazer reconhecendo quem Deus é. Não é uma oferta qualquer, e até pode ser uma oferta bem, né, perfeita, o cordeiro imaculado, tal, tal, tal. Mas precisa ter esse propósito sempre na mente dos israelitas e na nossa mente. O Deus Santo nos libertou do Egito. O Deus Santo anda conosco. Ele é santo e ele quer ser lembrado assim, como um Deus bom, como um Deus que nos santifica, como um Deus que tirou aquele povo do Egito, né? Como o Deus daquele povo. E aí, entrando
No capítulo 24 foi um capítulo tão maravilhoso, esse capítulo 24 de Levítico. De 24 não, 23, né? Saindo do 22 indo para o 23, que fala sobre as festas, né? Então, iniciou-se o capítulo falando, né, do sábado, e aí eu vou me estender mais nele hoje no capítulo 25, mas segura aí, né? Mas aí, Kátia falou do sábado, que era o sábado do descanso, né? Ali, um sábado dedicado ao Senhor, 6 dias na semana trabalha e no sábado descansa, né? E aí entrou nas festas, que é a Páscoa, as festas dos pães sem fermentos, ou pães asmos, né? E aí, o que é que significa os pães sem fermento? Toda vez que a gente ouvir essa palavra fermento na Bíblia, né? Ela remete ao pecado. Então, os pães asmos, ou os pães sem fermentos sem, significa sem pecado, né? A questão da santidade. Aí tem a festa das primícias, que é a festa da colheita dos primeiros frutos. Jesus, e aí Kátia falou uma coisa tão interessante que eu anotei aqui, né? Jesus foi o primeiro a ressuscitar, ele foi a nossa primícia, né? Ele é o primeiro de uma grande colheita que o Pai fez, né? Que somos nós, que ainda está fazendo, mas ele foi o primogênito. Ele foi a entrega perfeita, a primícia perfeita. Ele foi o primeiro, né? Então tem a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, festa das primícias. Aí tem festa das colheitas ou das semanas, né? Que é uma festa ali que dura 50 dias, e vem ali com o Pentecostes, né? E aí vem festa das trombetas, que aí a gente falou que essa festa das trombetas, fazendo uma ligação, né, com o prenúncio da volta de Jesus, ao ressoar da trombeta, né? Os céus se abrirão, né? E o nosso Jesus vai voltar para buscar a sua igreja gloriosa. Aleluia, né? O dia da expiação também, que é o Yom Kippur, que a gente já falou aqui, até desse estudo, foi tão rico também, que é um dia inteiro, né, dos israelitas com jejum, orações, arrependimento. Até hoje, né, eles comemoram esse dia da expiação. E a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que era uma festa para relembrar o tempo em que eles passaram no deserto, acampados em cabanas, né? Quando Deus tirou eles do Egito, eles habitavam em cabanas. Então, por isso tem a festa dos tabernáculos. A gente vê que tudo lembra o que Deus fez. Tudo é para celebrar nessas festas. Deus gosta, Deus é um Deus que gosta de celebração. Deus gosta de gratidão. Deus, ele nos ensina a celebrar, a festejar e a trazer à memória, né, aquilo que nos traz esperança e a registrar, ter registros na nossa memória do que Deus fez na nossa vida. Você tem registros aí na sua memória do que Deus fez na sua vida? Eu tenho muitos registros, né? E que a gente possa sempre ter esses registros na nossa memória e celebrar o que Deus fez e o que Deus continua a fazer na nossa vida. Mas aí vamos lá para Levítico 24. A gente vai chegar aqui no 24, que é o de hoje. Então, se você chegou agora, entrou agora aqui na sala do Apegando-se, pega a água, pega teu café, pega a Bíblia, papel, risca, bota azul, amarelo, enfim. A gente vai continuar aqui e hoje a gente vai estudar o capítulo 24 e 25 de Levítico. Eu estava só dando uma revisada na semana passada, mas aí agora a gente vai entrar de fato no estudo, né? Então vamos lá, Levítico 24. Disse o Senhor a Moisés: Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, ao lado de fora do véu que esconde a tábua da aliança,
Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Amém. Eu vou parar só até aqui, né? Então, Levítico 24, do 1 ao 4. Vê, manter as lâmpadas acesas. O que é isso, né? Isso remete a uma constância diante do Senhor. Olha, Deus estava dizendo ali a Moisés: Moisés, diga a Arão e aos israelitas que mantenham sempre a lâmpada acesa, né? Sempre mantenha o azeite puro. Gente, trazendo para hoje isso fala tanto ao nosso coração sobre constância, sobre disciplina espiritual, sobre uma comunhão constante com o Espírito Santo, sobre manter a nossa chama acesa. Porque aqui diz que o sacerdote Arão deveria manter a lâmpada sempre acesa. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, diz que eu e você somos chamados reis e sacerdotes. Então, nós temos hoje essa obrigação, vamos dizer assim, né, de manter a nossa lâmpada acesa, de manter a nossa chama acesa. Olha só o que eu encontrei lá em Lucas 12:35. Lucas 12:35, o Evangelho de Lucas, já na Nova Aliança. Estejam vestidos, prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas. Tem até um louvor, né, que fala: minhas lamparinas estão acesas, né? Então, é essa questão mesmo, de a gente estar com as lâmpadas acesas, a gente está sempre com a luz de Deus brilhando em nós, prontos para servir, prontos para iluminar onde a gente estiver. A lâmpada dentro de nós reflete fora de nós, né? Então, vamos lá, Mateus 25 também, quem lembra aí quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, né? Então, ele diz lá no versículo 1, Mateus 25:1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo, né? E elas tinham que estar ali com azeite para manter aquela lâmpada acesa. E aí a gente sabe a história, eu não vou falar aqui, né? Que 5 foram prudentes, 5 foram imprudentes, 5 encontraram-se com o noivo, 5 não encontraram-se com o noivo porque não tiveram suas lâmpadas acesas. Faltou o azeite, faltou o Espírito Santo na vida, a gente fica apagado, né? Faltou o Espírito Santo na vida da gente, a gente fica apagado. Mas aí, lâmpadas acesas nesse sentido, né? É uma busca constante, intencional com o Espírito Santo. Tem um capítulo de Levítico aqui que a gente já viu, Levítico 6. Eu gosto muito desse versículo que ele diz que o sacerdote que somos nós hoje, né? Temos que manter o fogo sempre aceso diante do altar. É nossa responsabilidade manter o fogo aceso diante do altar, né? Não deixar a chama apagar. E olha só o que diz o Salmo 18:28. O Salmo 18:28 diz assim: Tu, Senhor, manterás acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Aleluia, né? Que lindo. Então, que a gente possa estar mantendo as nossas lâmpadas acesas aí. Mas seguindo aqui o capítulo 24, ele vai falar também dos pães da preposição. A gente já estudou sobre isso aqui, esses pães, né? Hoje representa o quê? O pão da vida, né? Jesus Cristo, ele é o nosso pão. Mas aí vamos lá, diz assim, vou seguir aqui o versículo 5. Apanhe da melhor farinha e asse os 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Essas 6 fileiras em cada, 6 pães em cada fileira, a gente já estudou aqui sobre isso, sobre a mesa, como tinha ouro, como era feita de ouro puro. A gente já estudou sobre esses pães, tudo isso aqui, a gente já passou por Levítico, mas assim, esses 6 pães em cada fileira, a gente viu que representa as 12 tribos de Israel.
Então, as 12 tribos de Israel, né? Cada pão da preposição simbolizava uma tribo de Israel, as 12 tribos ali, né? E o fato desses pães da preposição, eles ficarem constantemente perante o Senhor ali no tabernáculo, né? Provavelmente indicava a constante dependência dos israelitas ali, né? Da presença viva do nosso Deus, do Deus que tirou eles do Egito. Então, assim os israelitas, eles eram lembrados, né, de que a presença gloriosa de Deus devia ser vista ali, naquele pão, naquela mesa com aqueles pães, né? E como uma presença mais importante do que o próprio pão ali, né? A presença de Deus, né? E também esses pães da preposição, eles representam também a figura, né, desse Deus provedor, esse Deus que sustenta eles, né, sustentador do seu povo. A gente viu como Deus alimentou o povo ali no deserto com o maná, como Deus continua alimentando esse povo no deserto, como Deus continua alimentando o seu povo até hoje. Ele mandou simplesmente o filho dele como pão da vida, o pão da vida, né, para nos sustentar, para nos alimentar. E aí, os pães da preposição, então, também era esse símbolo, né? Que aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus. Jesus é realmente o pão da vida que desceu do céu, né? E ele é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento, né? Não somente era um pão ali material, né? Um pão naquele tempo. Jesus é o nosso alimento espiritual, constante e eterno, né? E aí, é, seguindo aqui o capítulo 24, vamos lá, que eu vou chegar no 25 hoje, quero chegar. A partir do 10, então, ele vai contar uma história sobre um filho de um israelita, um filho de uma mulher israelita, né? Que se casa com um egípcio e tem um filho. Então, aqui diz assim, ó, aconteceu que o filho, versículo 10 eu tô, tá, gente? Versículo 10 aí pra gente não se perder. Aconteceu que o filho de um israelita e de um egípcio saiu para fora do meio dos israelitas, das israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. Então, a gente vê que aquele povo, os israelitas, eles eram escravos no Egito, né? Então, havia esse relacionamento ali, poderia haver, de um israelita não casar com alguém do seu clã, né, da tribo ali, ou de outra tribo, algum israelita, e acabar se contaminando com algum egípcio. E acho que a gente vê que foi esse caso, né? Quando eu estava lendo isso, eu me lembro daquela história do jugo desigual, né? De você casar, às vezes, namorar, né? Uma pessoa que é de outra religião, não é não crê em Deus, crê em outras coisas, sim. Aí se chama isso de julgo desigual. Então, como é difícil, às vezes, o relacionamento, a convivência com alguém que pensa diferente de você, que crê, né, não tem a mesma crença que você. Então, é só esse cuidado que a gente precisa ter, né? E aí, aqui eu vou só resumir isso aqui. Diz que houve uma briga entre eles, mas, olha, esse rapaz diz que ele lançou uma maldição, né? Ele falou uma blasfêmia, ele blasfemou o nome. E aqui esse nome está bem escrito em letra maiúscula, não sei se você percebeu, mas eu percebi, né? Deixa eu ver aqui só qual é o versículo. É, o versículo 11 diz assim: o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então a gente acredita aqui que esse nome seria o nome de Deus, né? Ele blasfemou contra Deus. Ele assim, amaldiçoou, lançou uma maldição. Ele feriu a Deus, vamos dizer assim, né? E aí, olha, o filho da israelita, né? Ele blasfemou e então ele foi preso, né, até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. E aí, eu queria só, isso aqui quando ele fala, né?
no versículo 15, diz aí, ó, diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, de novo, maiúsculo esse nome, terá que ser morto, né? Então, esse foi o decreto de Deus para aquele rapaz. E aí ele está dizendo, olha, vai ter que ser morto, tem que ser apedrejado. E aí eu fui rapidamente aqui, eu fui ver algo que é muito perguntado e muito, né, assim, a gente fica, que é no Novo Testamento que tem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque eu entendo que essa blasfêmia aqui, que Levítico está falando, é, sobre esse nome, o nome de Deus, ele remete direto a Deus, né? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é, é um pecado, eu fui ver isso aqui, eu vou estudar e vou ler aqui para vocês, né? Esse pecado, ele é um pecado de apostasia, assim, de rejeitar realmente a Deus, né? Esse pecado se configura quando alguém, após ter recebido pleno conhecimento da verdade, continua vivendo de forma deliberada no pecado, num estado consciente de rebelião contra o Espírito Santo a ponto de até mesmo, né, atribuir as obras do Espírito Santo às obras do diabo. Foi o que aconteceu lá com Jesus nesse contexto, quando fala da blasfêmia do Espírito Santo, lá em, acho que é Mateus, eu coloquei aqui. Jesus, ele está realizando milagres. E aí os fariseus dizem, ah, é por Beelzebul que ele faz, ele realiza esses milagres. E não é, né? É pela obra do Espírito Santo. Então, essa blasfêmia, ele diz lá, que essa blasfêmia não será perdoada, porque eles estão atribuindo ao diabo as obras de Deus, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado, veja, que se comete por ignorância ou por descuido. Ah, eu não sabia, e aí eu... Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo consciente, deliberado, né? Por mais grave que seja o pecado que a gente comete, se a gente ouve a voz de Deus e se a gente se arrepende, né, Deus vem e perdoa. Deus é maravilhoso, perdoador, isso é fato, né? Mas em Mateus 12:31 ele diz: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, né? Marcos 3:28 e 29 ele explica ainda melhor. Ele diz: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Mas qualquer um, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de juízo, de eterno juízo, né? Então, ele está dizendo aqui, aquele que conscientemente, aquele que deliberadamente decide, eu decido, eu escolho, né? Assim, tem uma decisão, não é uma coisa de ignorância, não. Eu atribuo as obras, ah, isso é coisa do diabo, isso não sei o quê. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Então, mas quando eu me arrependo, se eu faço isso por ignorância, se eu me arrependo, se eu, né, todo o pecado que eu cometer, eu me arrepender, Deus sempre vai nos perdoar. Isso é fato, né? Mas aqui eu trouxe só esse parênteses aí, essa questão da lei naquela época de Levítico, da blasfêmia contra o nome, e aí a gente remete a Deus, né? Porque esse nome está maiúsculo. E é como se aquele cara tivesse agredido o Deus deles ali, né? E aí linkou com isso. Mas aí, seguindo esse capítulo 24 a gente vê depois que esse rapaz termina o capítulo 24 o versículo 23, né? Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apredejaram, né? Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, esse rapaz realmente foi morto. Naquela época, a gente vê, né? Aquela coisa realmente de Deus cumprir aí o que ele tinha dito e a forma era essa, né? O castigo para ele foi esse, aí, essa coisa do apedrejamento. Agora vamos respirar, né? Vamos para o
capítulo 25, que ele está bem interessante. Eu queria gastar mais tempo aqui com ele, mas eu estou correndo. Vamos lá. O Levítico 25 diz assim. Anotem aí as suas considerações, porque depois, no final, a gente vai abrir o microfone e conversar, tá? Então, vamos lá. Levítico 25 vai falar de duas coisas assim bem interessantes. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, né? Vamos lá. Eu vou ler do 1 ao 8, tá? Rapidinho. Então, disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano, a terra terá que ter um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, seu escravo, sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos, os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir será comido. Então, vamos aqui, até o versículo 7 só. Então, aqui, Deus estava falando de um ano sabático. Veja, a gente já viu que tem o sábado dedicado ao Senhor, não é? A gente já estudou isso aqui na semana passada. 6 dias da semana a gente trabalha, no sétimo dia a gente descansa. E aqui agora ele vai falar de um ano sabático, né? Então, 7 anos, por 7 anos, a terra vai trabalhar, produzir, né? Mas no sétimo ano ele está dizendo aqui, eu quero um ano sabático, um ano de descanso para minha terra, né? Esse período, esse ano sabático, né? Ele tinha o objetivo ali a renovação, o descanso da terra, o descanso da população, né? Mas sobretudo tinha essa mensagem de que a terra, tudo que ela tem, tudo que ela produz, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor, né? A terra é do Senhor. Ele que criou a terra. A terra não é do homem, a terra é do Senhor. Então, Deus estava ali promovendo esse ano sabático, né? Era um lembrete ali da importância do equilíbrio e do descanso, tanto para as pessoas quanto para a natureza. Eu acho isso tão lindo, como o princípio do descanso, a gente vai ver aqui. Como Deus estabelece isso para a nossa vida. E às vezes, hoje em dia, a gente vive uma cultura, né? Muito do fazer, 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 do performance, de metas, de resultado, aceleração, e coaching e tudo mais, assim. E Deus chama a gente para um. Ei, descansa, tenha equilíbrio. A terra precisa de equilíbrio, você precisa de equilíbrio, nós precisamos de descanso, a natureza precisa, não é? O ano de descanso era um claro lembrete ali de que todo filho de Israel possuía também a mesma dupla responsabilidade. Veja, a mesma responsabilidade da Adão, né? Desde a criação do mundo, cultivar, plantar, né? Mas também descansar. Ter um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor, para lembrar das grandezas do Senhor, para lembrar que Deus é que faz tudo, para lembrar que dele é que vem todas as coisas, né? Então, esse Deus estava ali convidando, olha, o ano sabático, eu quero um ano sabático, um ano de descanso para a terra, para todos os habitantes da terra, mas também para que vocês se lembrem que eu sou o mantenedor dessa terra, eu sou o criador dessa terra, né? Sou eu que dou todas as coisas, né? Deus estava dizendo assim na minha linguagem: vocês vão ter que ter fé, independente de que vão plantar ou do que vão, ou se não vão, né? Porque esse descanso, 7 anos trabalha e no sétimo você não tem que trabalhar, você não tem que fazer. E aí
é um desafio, né? Eu vejo assim como um convite a exercitar a fé nesse ano. Como é que eu vou colher se eu não vou plantar? Na cabecinha da gente, né? Como é que eu não vou colher se eu não vou trabalhar? Como é que eu vou viver se eu não vou trabalhar? Né? E Deus diz, Ele vai prover, Ele vai, né, trazer tudo. Eu queria ler para vocês aqui só um versículo de Deuteronômio 8, 17, 18. Diz assim, olha, não digas, pois, no teu coração. Deuteronômio 8, 17, 18. Não digas, pois, no teu coração. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança que, sob juramento, prometeu a seus pais, como hoje se vê. Então, Deuteronômio, né, diz, olha, quando você entrar, né, na terra, você se lembre que é o Senhor que te dá força para adquirir riqueza. Não diga no teu coração, a minha força e o meu braço adquiriram essas riquezas. Não diga, o meu trabalho, né? Tem gente que coloca o trabalho como primeiro ali, ó, como número um, né? E negligencia a família, negligencia ministério, tem que estabelecer as prioridades corretas na nossa vida. E tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio, né? O trabalho não pode ser a nossa tábua de salvação. Aí, se eu perder o meu trabalho? Não. O trabalho foi Deus quem me deu. Eu estou trabalhando, eu vou fazer a minha parte, não é? E vou dar o melhor de mim. Mas se eu perder esse trabalho, eu vou crer que Deus que me proveu esse trabalho, Ele vai me prover outro trabalho. Ele vai me abrir uma outra porta. Porque quem me dá o meu trabalho, quem me dá riquezas, quem me dá o sustento é o Senhor. Essa, veja, se tudo que você, né, vai ver aqui nesses capítulos se resume a esse entendimento, né? É isso que Deus quer trazer. Olha, vocês vão trabalhar 6 anos e no sétimo vocês podem descansar, porque eu vou prover para vocês. Não se preocupem. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor vai prover. E aí, agora ele falou do ano sabático, e aí, a partir do versículo 8 ele vai falar do ano jubileu. O que é isso, ano jubileu, né? Então, o ano jubileu, a gente tem aí o ano sabático, que são 7 anos, 6 anos trabalha, no sétimo descansa. Aqui já vai por anos, né? Por anos, ciclos de semanas de anos. Então, depois de 49 anos, no quinquagésimo ano, seria o ano do jubileu. Então, vamos ler aqui, a partir do 8. Veja lá. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Estas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do sétimo mês, no dia da expiação. Lembra? No Yom Kippur. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra toda e todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a sua propriedade, da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não cefem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Então, eu li aí do 8 ao 13. Está falando, Deus está falando sobre o ano do jubileu. Então, esse ano do jubileu, né? Ele é descrito aqui em Levítico, ele ocorre a cada 50 anos, né? A cada 50 anos. É sempre os múltiplos de 7, engraçado, olha como a Bíblia é, né? Múltiplo de 7. E aí, a cada 50 anos, tem esse ano do jubileu, que era um ano, assim,
onde tinha todo o perdão de dívidas. Se você tinha dívidas, era um ano de abono, né? Era um ano de perdão de dívidas, era um ano de libertação de escravos, era um ano de restituição de terras, né? O ano do jubileu, ele tinha como principais objetivos, veja lá, o perdão das dívidas. As dívidas eram perdoadas e as pessoas retornavam à sua condição original. Imagina, você tinha um monte de dívida, né? Aí chegava ali no ano do jubileu, essas dívidas eram perdoadas. Suas dívidas eram perdoadas, você não deve mais nada, né? E você era escravo, aí escravo durante tantos anos. Chegava no ano do jubileu, era o ano da libertação dos escravos. Escravos eram libertos e retornavam às suas famílias e às suas terras. Era um ano de restituição de terras, né? A terra retornava aos seus proprietários originais, garantindo a justiça social, evitando a concentração de terras nas mãos de poucos. Veja como Deus é sábio, veja como a gente vê a sabedoria de Deus aqui em tudo, né? Era um ano de reconciliação com Deus e com o próximo, um ano de justiça, um ano de restauração, um ano de libertação, né? Esse ano do jubileu era um ano assim para ser lembrado por eles como um ano aceitável do Senhor, um ano de libertação do Senhor, um ano onde minhas dívidas eram perdoadas, onde eu tinha minha terra era restaurada, onde tinha reconciliação, perdão, né? Meu Deus, era um ano assim, o ano aceitável do Senhor. Imagina, eu acho que eles esperavam assim, esses 49 anos para nesses 50 anos viverem esse período, esse ano do jubileu, né? Que tinha esse principal objetivo aí de restauração, renovação da terra, renovação de relacionamento, restituição, libertação dos escravos, né? Tudo isso refletindo a graça, o perdão, a justiça de Deus. E aí, esse ano do jubileu, quando eu estava lendo isso, todos esses objetivos, né? Em Ezequiel 47:17, ele chama esse ano do jubileu de o ano da liberdade, né? O ano da liberdade. Mas aí, quando chega em Lucas, no Evangelho de Lucas 4, eu vou ler para vocês aqui, do versículo 17 ao 21. Jesus entrando na sinagoga, ele foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito assim. Vejam só. Lucas 4:17 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só o que Jesus está dizendo. Ele me ungiu, né? Ele me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor. Qual era esse ano da graça do Senhor para eles? Era o ano jubileu. Era o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Então, seguindo aqui, Jesus fecha o livro, devolveu ao assistente lá na sinagoga. Todos olharam para ele com os olhos fixos nele e ele disse assim: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, minha gente, o ano jubileu se cumprindo ali em Jesus, né? O ano jubileu aqui aponta para Jesus, como todas as coisas na Bíblia, que a gente tem falado isso aqui, né? A gente vai de Gênesis ao Apocalipse, a gente só vê assim, Jesus, 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 porque tudo aponta os rituais, os ritos, né, os sacramentos, tudo que havia ali no Antigo Testamento, né, é uma imagem do que viria no Novo Testamento, que é o próprio Filho de Deus. Ele cumpre em si mesmo todas as profecias. Ele cumpre em si mesmo tudo, né? E aí, o ano do jubileu, porque Jesus veio
para libertar os cativos. Jesus veio, né, para trazer vista aos cegos. Jesus veio para libertar todos os oprimidos. Não há mais escravidão em Jesus Cristo, porque ele é a própria libertação, né? Jesus é o nosso libertador. Então, tudo o ano jubileu aqui se cumpre em Jesus. Mas vamos lá, seguindo aqui. Eu vou ler para vocês agora, a partir do versículo 14, eu vou fazer um resumo, não é? Porque é muito extenso esse texto, mas vocês vão vendo aí nesse texto, vocês podem ler essa semana, que Deus vai falar muito sobre a justiça, sobre não explorar o irmão, né? Sobre, olha, se você vendeu alguma propriedade dele, no ano do jubileu, você devolve essa propriedade, né? O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número dos anos do jubileu, tudo de forma justa. Deus é justo e Deus estava criando ali um princípio para eles da justiça, um princípio da, olha, nesse ano do jubileu, quando acontecer isso, né, tem ali uma ajuda mútua. Deus não quer que ninguém, nenhum fique pobre e o outro fique rico. É tudo dividido, tudo compartilhado, né? Havia essa preocupação ali de Deus nos detalhes deles ali, né? Eu vou ler o versículo 17, diz assim: olha, não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos, obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra, né? E aí diz assim, olha, do 19: então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Isso é Deus trazendo paz para eles, trazendo confiança para eles, dizendo: olha, vocês vão desfrutar esse ano jubileu, com confiança de que eu vou prover, vocês vão comer até fartar-se. Mas aí eu quero trazer para vocês algo que me chamou a atenção, dos versículos 20 ao 22. É quando Deus mesmo, ele nos conhece, como ninguém, né? Não adianta. Deus, ele nos conhece. E aí Deus diz assim no versículo 20: vocês poderão perguntar: o que iremos comer no sétimo ano, se não plantarmos e nem fizermos a colheita? Olha aí, eu perguntaria isso, acho que você também, né? Olha, Deus quer que a gente, no ano jubileu, a gente pare tudo assim. E como é que a gente vai fazer se a gente não plantar, se a gente não fizer a colheita? E olha aí o que Deus responde: saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano. A terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no oitavo ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do nono ano. Meu Deus do céu! Meu Deus, Deus é Deus de abundância, né? Deus é Deus de abundância, Deus é Deus de provisão. Deus estava querendo que aquele povo, olha, confia em mim, confia na minha bondade. Eu vou ser a tua segurança, eu vou te alimentar. Você vai comer até por 3 anos, você vai estar no oitavo ano, vai estar ainda comendo do sexto, né? Gente, isso aqui, eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas eu não sei como é que estão aí as tuas preocupações. Eu não sei como é que está aí a tua cabecinha, né, nesse domingo de hoje. Mas esse estudo, para mim, ele me acende assim uma confiança, sabe, de que, olha, Deus vai prover. Deus vai prover. Mesmo se você tiver sem emprego, mesmo se você tiver assim aperreado hoje, coloca diante do Senhor, confia nele, sabe? Toda ansiedade, toda preocupação, ela se desfaz, todo medo, ele se desfaz quando a gente se enche dessa confiança. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, né? O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E aí, seguindo aqui para a conclusão desse, eu não vou ler tudo, como eu falei, eu queria que vocês lessem,
Aí, o que que acontece com os israelitas nesse ano de jubileu, né? As propriedades, as terras, o perdão das dívidas, a libertação dos escravos. Gente, isso é muito lindo, né? Olha, se você for escravo, se você estiver sendo escravo, né? Nesse ano do jubileu, você vai ser livre. Você é liberto. E foi isso que Jesus fez, né? Jesus veio e disse: Olha, eu vim por você, para que você não seja mais escravo. Não há mais escravidão na tua vida. Eu vou te libertar, né? E isso também aqui. Só assim me traz também a nossa responsabilidade. Esses dois capítulos, só vou terminar com isso aqui rapidinho. Esses dois capítulos falaram muito comigo também sobre essa questão da terra, da natureza, que é de Deus, e da nossa responsabilidade social mesmo, sabe? A gente cuidar da água. Eu sei que a gente aprende isso na escola, mas assim, trazendo isso como algo espiritual, espiritual mesmo. Eu preciso cuidar da terra, preciso cuidar das plantas, eu preciso cuidar das águas, eu preciso, né, ter cuidado com o meu lixo, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu como, com aquilo que eu descarto, eu preciso cuidar dessa natureza, dessa terra que é do Senhor. A gente está aqui por um tempo. Né? A gente está aqui por um tempo. A nossa morada eterna é no céu. A gente veio do céu, a gente veio de Deus e para lá a gente volta. Mas nesse tempo aqui a gente precisa ser mordomo daquilo que o Senhor nos entrega. A terra, né, família, tudo, todas as coisas a gente precisa cuidar, como se para Deus. Tem um versículo que diz: por ele nós vivemos, por ele nos movemos, né? Por ele vivemos e por ele nos movemos. É isso aí. Tudo tem a ver com esse Deus maravilhoso, né? Eu vou só relembrar aqui, ler para vocês o versículo 38, que diz, Deus dizendo a eles: Olha, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. E o versículo 42 ele diz: Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Olha, Deus está dizendo aqui: vocês são os israelitas, são o meu povo. Eu não quero que o meu povo seja vendido como escravo. E aí eu termino com isso. Aqui depois vocês vão ler aí todo esse capítulo 25. Mas Deus está dizendo aqui para mim, para você nessa sala hoje, né? Olha, vocês são meu povo. Eu não quero que vocês sejam vendidos como escravos. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade. A gente vive um jubileu eterno quando a gente aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida, né? A gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, que você possa e eu também, que nós possamos viver essa liberdade do Senhor, não mais escravos, mas filhos, né? E filhos vivem na abundância do papai. Na abundância do papai. Você pode dizer, mas Ana, eu estou sem emprego, eu estou numa situação difícil financeira, eu estou, né? Mas mesmo assim, você continua tendo um pai que é o dono do ouro e da prata, né? A gente viu isso recentemente, no culto passado, eu acho, no culto passado, né? Pedro e João chegando ali naquela porta do templo e aquele aleijado pedindo esmolas, e eles disseram: Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, né? A gente tem sim uma riqueza dentro de nós, a gente tem sim, né? O que oferecer e o que desfrutar. Uma vida abundante que foi conquistada por Jesus para nós. Amém? Amém, amados. Amém. Eu vou parar por aqui para abrir aqui o microfone
Quem quiser falar, levanta a mãozinha, eu abro o microfone, a gente pode. Ai, Priscila, obrigada. A Priscila colocou aqui as referências todas. Que maravilha, querida. Obrigada. Obrigada, porque eu fico com a tela, eu não fico vendo muito o chat. Agora que eu estou vendo. Obrigada, viu, Priscila? Alguém quer falar algo sobre esse ano sabático, esse ano jubileu? Quer falar algo sobre o capítulo 23, as lâmpadas acesas, sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí? O que é que a gente aprendeu hoje? Bom dia, Aninha. Bom Ó, dia, querida. eu realmente você deu muitas informações e a gente também precisa. Eita, deixa eu só botar minha carinha aqui que está apagada. Mas eu adorei aqui o que a minha Bíblia também comenta da importância no versículo 38, né? Eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito. E aí ele nos traz a importância de olhar para o lado, né? De olhar para o outro. Vocês, vocês foram escravos quantos anos? E eu os tirei. Então, assim, Deus, ele é perfeito, né? Como ele já ensinou tanto a esse povo, não é verdade? Então ele traz que vocês foram escravos quantos anos? 400 anos no Egito. Então vocês olhem para os seus irmãos. Ninguém pode ser vendido como escravo. Vocês não podem mais ser um povo escravo, porque eu sou o seu Deus. Então, minha gente, isso é poderoso nos nossos corações, como nós temos que olhar para o nosso irmão, aquele irmão que não pode, aquele irmão que precisa, e como isso é importante, porque Deus está cuidando de nós. E ele diz: Isso não pode acontecer no meu povo, né? Então, eu adorei essa afirmação, porque é uma afirmação de quem nós somos. E a gente não pode esquecer disso todos os dias. E é um capítulo poderoso. E eu vou fazer, como você disse, ler tintim por tintim, para ver as outras coisas que já vi que tem mais comentário, porque na Bíblia de comentário ela comenta mesmo. Então é um grande aprendizado. Obrigada, Aninha. Beijinhos. Obrigada, meu amor. E é isso, né? E assim, como ele linka, né, com Jesus lendo ali, né, o ano aceitável do Senhor esse ano. Ele é como cumpre, é como Jesus dissesse, olha, eu cumpro em mim mesmo, né, tudo esse jubileu, assim, essa libertação, perdão de dívidas. Jesus perdoou as nossas dívidas, né? Nossos pecados, é maravilhoso. É muita demonstração de pertencimento ao nosso Deus. Ele cuida. Então, que a gente possa confiar que, por mais que difícil que esteja sendo nosso tempo, Ele cuida. Então, Amém. confie. É um capítulo de muita esperança nos detalhes. Então, fiquem atentos aí a esses detalhes, né? Isso. E mais? Vamos lá, alguém mais quer falar? Bom dia, Aninha, tudo bom? Bom dia, querida. Obrigada, viu, Priscila? Por nada, Aninha. Esse hoje ela vai apresentar, vou ajudar um pouquinho aí, passando aí as informações embaixo. Ai, que bom. Paz de Cristo para todos, acho que é a primeira vez que eu estou falando aqui no Apegando-se hoje. Eu sou da Paz e Piedade. É, e o que eu trouxe muito hoje, eu acho que para o meu coração, é o Levítico 25, da questão dele prover, né? Dele ser o nosso provedor.
Às vezes a gente está passando por situações que a gente não consegue muito entender, às vezes não consegue fixar nossos olhos, né, em Isso. Deus. E aí essa passagem de hoje, principalmente o 25, o Levítico 25, trouxe muitos para mim, né? Que é o Deus de prover, que é a gente manter os olhos fixos nele, porque ele é o nosso propósito, né, de vida. E quando você traz essa questão que ele, Jesus, cumpriu em si mesmo, né? Tudo que está escrito ali na Bíblia, como não confiar, né? Como não olhar para ele diariamente e ver o amor que ele tem pela gente e ver a esperança no nome dele. Então, para mim, hoje, eu tinha que falar um pouquinho sobre isso, porque principalmente na questão do trabalho, quando você falou bastante de trabalho, trouxe bastante para mim, porque de fato eu estou numa situação não sem trabalhar, né, mas trabalhando longe de casa, e aí você fica muito nessa, né? Mas muito obrigada, gente. E esse apegando para mim está sendo maravilhoso. Todo domingo aprender mais de Cristo, estar mais junto dele, né? Estar diariamente buscando ele. Minha líder de célula, inclusive, está aqui, Najá. É maravilhoso. É maravilhoso estar nesse momento aqui com vocês e eu só tenho gratidão. Gratidão por Deus usar vocês dessa forma, você, Aninha, né? Kátia também, todos que estão aqui todo domingo, deixando um pouquinho de si. Então, para mim, está sendo maravilhoso. Eu só tenho que agradecer. Ai, obrigada, Priscila. Que bom a sua contribuição, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Muito bom. É isso aí, ele é o nosso provedor, né? E esse versículo, esse capítulo 25 também, quando ele diz assim, eu acho incrível os detalhes de Deus, quando ele diz assim, vocês vão se perguntar, e como é que eu vou é, comer, né? Se eu não vou plantar. Como é que eu vou colher se eu não vou plantar? Então, Deus já sabe o que vai na nossa mente, né? E a preocupação. E aí ele já traz a resposta. Olha, vocês vão comer por 3 anos, não é por um ano só, não. 3 anos vai ter a provisão. Eu acho isso, meu Deus do céu, é muito incrível, né? Maravilhoso. Deus é bom. Mabel, você ia falar se abriu a câmera ou não? Fique à vontade. Não, é sobre o versículo 25. Ah, não, peraí. Tá ouvindo, não, né? Tá Tá? ouvindo. Ele mostra, fala tudinho, né? A questão do se a- tem aqui no 35 também, né? Que ele fala, se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar, se ajude como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, né? Para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas teme o seu Deus, para que seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem prestar-lhe mantimento visando lucro. Assim, até isso também, né? Deus, assim, se alguém tiver alguma necessidade, vá lá e ajude também. Então, assim, tudo isso foi mostrado aqui, né? Para a gente esperar no Senhor, Ele vai prover, mas se alguém do seu povo empobrecer, vá lá e ajude também, né? Então, assim, Ele vai dando todo o direcionamento, assim, de como a gente tem que se comportar também, né? Nesse processo todo nosso diário, né? E é para ontem e é para hoje também, né? Se a gente tem essa visão de olhar para o outro também, né? De entender, né? De estar ajudando o outro também, né? A questão de vender também, se vender alguma propriedade ao seu próximo, né? Se, não explore o seu irmão que compra. Então, assim, toda a conduta que devemos ter também, né? De venda, de compra, de ajudar o próximo se faltou alguma coisa. Tudo isso ele vai mostrando aqui. Então, assim, que não é só para ontem, né? É como a gente tem que viver hoje também, né? Na nossa comunidade, né? Com os nossos, não só dentro da comunidade, mas diariamente na nossa vida, né? Como cristãos, né? A gente tá, então, o bom é isso, né? Que é a lei que foi de ontem, a gente mostra como nós devemos nos conduzir hoje, até hoje também, né? E além do Isso. descanso, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito ao longo de vários anos é me permitir o meu
saber esse descanso, essa parada, esse descanso, né, do um dia na semana realmente descansar, não tá, né, sabe? E quando você, principalmente agora, né, que eu estou no processo de conciliar mais ainda, né, duas funções, e aí você, além, né, de estar montando alguma coisa, você tem que se disciplinar muito para não querer entrar nessa pilha de estar, né, tá parando realmente, descansando, né, ter esse momento de descanso, assim, essa parada semanal. E aí, Maravilha, Mabel. Ai, Mabel, eu gostei tanto porque você trouxe algo que eu acabei não falando, mas você, Deus complementa. Deus é maravilhoso, né? Essa questão da integridade, né? De você ter o teu caráter ali justo, fazer justiça nos seus negócios. Que ali Deus estava dando instruções a eles, olha, nos seus negócios, não cobre demais, não use juros abusivos, né? Não explore o seu irmão. Então, são coisas para hoje, para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? Você que é empresário, você que é empreendedor, né? Como é que a gente lida com esses negócios? Então, assim, é muito, muito lindo como Deus ele nos ensina em tudo, na nossa vida prática hoje. Não é algo que ficou lá para trás, mas é algo que Ele quer que a gente viva hoje. Porque isso traz segurança, isso traz favor de Deus sobre nós, né? Quando a gente vive nessa verdade, vive de forma lícita, vive de forma íntegra, em tudo, todas as áreas da nossa vida, né? Amém, amém, queridas, amém, amém. Mabel, já que você falou aí por último, você pode orar por nós, para a gente finalizar? ó Deus, obrigada, Senhor Deus, por mais esse dia, Senhor Deus, na tua presença, Pai. Obrigada por esse momento, Senhor Deus, tão rico, Senhor Deus, de estarmos juntos aqui aprendendo a tua palavra, Senhor Deus. Obrigada pela vida de Aninha também, Senhor Deus, que tu possa estar capacitando ela cada vez mais, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus, junto com Kátia também, ensinando cada vez mais sobre ti, Senhor Deus. E que tuas palavras, Senhor Deus, possam estar se fortalecendo dentro de nós a cada dia, Senhor Deus, que possamos estar cada vez mais buscando em ti, Senhor Deus, como devemos agir, como devemos caminhar, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, Senhor Deus, que seja um dia totalmente na tua presença, Senhor Deus, para cada um aqui, Senhor Deus, ser conosco, Senhor. E obrigada, Pai. Obrigada por tudo que tu tens feito, tudo que tu ainda vais fazer nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Até Amém, domingo que vem. amém. Amém. Obrigadíssimo. E um beijo grande no coração de todos.